Olá pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um Dual Pixel Class e neste vídeo eu começo te fazendo uma pergunta. Sabe me dizer qual é o recurso interativo do Adobe Design mais popular? Aquele com maior compatibilidade, com suporte para o EPUB, plugins para publicação digital em aplicativo, suporte para web em HTML5. Talvez você esteja pensando num recurso mais simples, um hiperlink, mas não, quero trazer para você um mais elaborado e muito utilizado na web, especialmente. Estou falando do Object State. O Object State ele pode se apresentar de três formas assim bem definidas, tanto como slideshow, hotspot e o pop-up. Acompanhe este vídeo e aprenda como produzir de maneira prática e fácil esses três recursos utilizando o Object State. Muito bem, amigos. Para começar, eu vou iniciar o nosso tutorial mostrando aqui um preview do documento. Então, que temos aqui direto no menu Window, Interactive. Já temos um preview dedicado aqui para o formato EPUB, que nos atende bem. Então, qual vai ser o nosso roteiro hoje? Vamos aprender a criar um pop-up, desde um mais simples, fazer um pop-up alternado, alternando aqui com um único botão, o exibir e o fechar. Terei um pop-up também com botões separados. Aqui um hotspot. Hotspot pode ter vídeo, sem problema, além de imagem, texto. Teremos também um slideshow típico. E o melhor de tudo é que você pode baixar esse template gratuitamente, basta acessar o link aqui na descrição do vídeo. Então vamos botar a mão na massa agora. Então pessoal, aqui no design o primeiro passo para você ter um pop-up é começar com um Object State. Então quando você quiser ocultar um conteúdo no InDesign, utilizando esse painel, o primeiro passo aqui é você ter um objeto vazio. Através do objeto vazio a gente consegue fazer essa alternância de exibir e ocultar o conteúdo. Então cria um objeto sem fio, sem preenchimento, seleciona o conteúdo e aqui no painel Object State você vai criar um novo Object State. Dessa forma você vai ter um estado vazio e um estado com conteúdo. Então essa é a estrutura básica. Para que o usuário interaja, o próximo passo é você ter aqui um ícone, você tem que ter um objeto que vai chamar a atenção dele. Eu recomendo, repare que eu tenho dois. Eu tenho o ícone e tenho o botão. Dependendo do tamanho do botão, porque o ideal é que você tenha 40 pixels de área para poder clicar. Então eu não converto de uma maneira geral o botão, o próprio ícone em botão. Eu crio um objeto por cima e esse botão, pessoal, a gente vai trabalhar. Quando a gente lida com Object State, a gente atua no painel botão com três ações em especial: Go to State, Next State e Previews. Nesse caso aqui vamos utilizar o Next State. Ele já identificou, vou estar trabalhando com esse estado do objeto. É importante nomear o estado do objeto. Aqui eu vou colocar pop-up, por exemplo. E quando você estiver controlando o botão, fica mais fácil e óbvio aqui identificar qual é o estado do objeto que você vai trabalhar. E aqui está feito o nosso primeiro, tá vendo? Um pop-up simples, a estrutura básica dele é um estado vazio, um com conteúdo, um ícone e um botão para fazer essa alternância. Então quando eu der o preview, então aqui com o preview realizado, eu já tenho o efeito acontecendo. Muito bem. A outra estrutura, o que vai acontecer, pessoal? Essa segunda opção, a gente vai ter dois ícones, mas eu continuo com um único botão. Porque agora eu tenho aqui dentro do estado vazio o ícone de mais e no estado do conteúdo o ícone de fechar. A questão principal aqui é quando você já possui, por exemplo, eu já possuo o estado do objeto criado e eu preciso adicionar um elemento nele. Então olha só, pessoal, tem aqui já a estrutura preparada e quando você precisar, por exemplo, partindo do exemplo anterior, eu tenho um estado vazio e aqui eu já tenho o conteúdo com o ícone de fechar. Mas a dica que eu quero trazer agora é a possibilidade de você selecionar um ícone, recortar e inserir esse ícone já no estado do objeto criado. Então agora eu vou utilizar esse comando aqui da estrela, porque quando você está trabalhando com o estado do objeto, não adianta copiar e colar, isso não vai funcionar. Você precisa inserir ele através desse recurso do ícone da estrela. Recorta e seleciona o estado que você quer usar e habilita aqui o ícone. E agora, utilizando aqui a linha guia, eu vou posicionar exatamente um sobre o outro. Cada um vai ser visível no momento do estado. O estado 1 exibe o ícone de mais, o estado 1, e o estado 2 o conteúdo e o ícone de fechar. Então agora eu vou usar o mesmo botão por cima, certo? Ir para o próximo. E esse tipo de pop-up é muito utilizado porque dá um efeito interessante da mudança do ícone
como podemos ver agora. Então aqui parece que você tem uma alternância do ícone, na verdade cada um está no seu próprio estado do objeto. Essa estrutura, quando você tem dois botões, é a mesma base, né? Aqui na verdade você continua tendo cada ícone em seu próprio estado, só que agora eles estão posicionados por uma questão de layout. Você pode necessitar que cada um esteja numa posição diferente, mas a estrutura é a mesma, e o que vai mudar aqui é o que? O botão. Como cada um está numa posição, não tem como mais usar o mesmo botão com a ação Go to Next. Aí neste caso, pessoal, a gente vai utilizar aqui a ação Go to State. Então, cada um vai levar para o outro estado. Como vai funcionar o Go to State? No ícone de fechar, ele leva para o vazio, e o ícone de exibir, né, o botão que está sobre esse ícone, leva para o conteúdo. Bacana? Então essas são as três possibilidades assim, mais usuais que a gente tem do pop-up. Aqui eu já avanço ele para o hotspot. O que seria o hotspot? Ele seria já um conjunto de conteúdos espalhados. Funciona muito bem para infográfico, né, mapas, onde você quer marcar áreas dentro do layout. Então, tudo começa você criando o estado do objeto. Uma vez que você tem o estado do objeto criado, você pode, no submenu da paleta, fazer o Release All. Então, ele vai separar tudo em imagens individuais novamente. Então, nesse caso aqui, tudo começa com o conteúdo, somente o conteúdo, e eu já estou selecionando o meu objeto vazio aqui, ó. Já está aqui. E aí eu vou criar um estado do objeto. Bacana? E agora o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que cada ícone, então eu tenho meus ícones posicionados como, né, se fosse um mapa interativo, e cada ícone vai direcionar para um determinado estado do objeto. Então, por exemplo, aqui, ó, eu venho aqui, vou adicionar o botão, né, Go to State, e você vai escolher cada um. É importante ter em mente qual é, onde está a posição de cada um, ele está seguindo essa ordem. Então agora, pessoal, aplicação Go to State. Então aqui esse é o botão do State 2 e assim por diante. Esse é o botão do State 3 e por fim eu vou estar aplicando aqui o botão Go to State, o State 5, que tem um vídeo, né? O vídeo ele é inserido no design como se fosse uma imagem. Não há problema nenhum em utilizar, além de texto, figura, usar também vídeo. Muita atenção só no formato. Trabalho com o formato MP4 e o codec H264. Então aqui eu vou dar o preview também nessa página. E já temos aqui ó, o pop-up também funcionando com o vídeo. Outra coisa que eu quero comentar é o uso de camadas. Sempre que possível, trabalhe os botões sobre, né, o estado do objeto, sobre o layout. O hotspot normalmente ele vai ter 3 camadas. Além da camada do conteúdo, né, na verdade a foto não necessariamente precisaria estar junto com o hotspot, junto com o estado do objeto. Então o estado do objeto é uma camada, o conteúdo é outra e os botões podem ficar na camada mais superior. Então pessoal, continuando agora com o mais clássico dos exemplos, né, de Object State, que é o slideshow. O slideshow, na verdade, é um empilhamento de imagem, né, ele é muito usado devido ao ganho de espaço, né, que você tem numa publicação digital, você ganha em camadas, você consegue passar muito mais informação usando a mesma área da página. Então basta por empilhar e você selecionar todas as fotos e criar, né, um estado do objeto. Caso você utilize uma legenda, então antes agrupe a legenda com a foto e depois esses grupos você vai criar o estado do objeto. Neste exemplo aqui eu converti, né, até o próprio ícone em botão, e quando você faz essas setas de navegação, né, a ação clássica a ser utilizada vai ser Go to Next State e aqui Go to Previous State. Outras formas de fazer é você ter um botão, né, de navegação. Agora tem aqui esses bullets na parte inferior do slideshow, é muito comum na web. E dessa vez cada botão vai levar para um slideshow, né, para um estado em específico. Né, e assim por diante você vai navegando dentro do estado do objeto. Dessa vez é possível também controlar a aparência do botão. Né? Eu posso ter aparência normal e aparência quando o usuário clicar, ele mudar de cor. Aqui você tem total liberdade de trabalhar o preenchimento e o contorno desse objeto, além da possibilidade de lidar com uma miniatura também e fazer a alteração, né, dessa aparência, como eu vou dar um preview aqui. Então aqui eu vou destacando, né, a estrutura conforme eu navego, funciona bem, né, tendo essa como miniatura. E agora eu vou falar, pessoal, do slideshow aninhado. O slideshow aninhado a gente está indo além do painel Object State, que é a possibilidade, um recurso que ele não suporta, a possibilidade de você inserir um slideshow dentro de outro, para criar um segundo nível de navegação. Então aqui no exemplo, né, eu já tenho um hotspot funcionando e dentro desse nível do estado do objeto eu tenho um segundo, que eu consigo navegar apenas quando esse aqui está disponível.
Então, para fazer isso, o segredo, pessoal, é você, obviamente, você vai ter o estado do objeto normal. Até vou fazer aqui do lado de fora da página mesmo. Você criou um estado do objeto, como de praxe. E eu vou ter um segundo estado do objeto aqui, ó, bacana? Ele já está preparado, já posicionado no tamanho que ele vai ficar nessa posição. Só que eu não consigo fazer isso, o painel não suporta. Nossa maneira de burlar essa limitação é você pegar o segundo slideshow inteiro, tá vendo aqui até ele hotspot alinhado. Eu vou recortar ele e colar dentro de uma caixa de texto. Ele está aqui posicionado dentro de uma caixa de texto. Agora sim, ele dentro de uma caixa de texto, eu posso adicionar a caixa de texto num estado do objeto em específico, né? Esse é o caminho para você conseguir ter uma estrutura de navegação mais elaborada. Então, eu pego a caixa de texto, recorto, dou um Command X, um Ctrl X, eu vou usar o comando aqui da estrela, lembra, né? Não pode copiar e colar simplesmente. A gente usa aqui a estrela para adicionar essa caixa de texto, que por um acaso contém um estado do objeto, aqui no estado 3. Então, eu vou posicionar esse que eu fiz agora, ó. Vou até deletar esse aqui, eu vou posicionar aqui para vocês acompanharem em tempo real, ó. Então já tenho ele feito aqui e vou dar o preview na página. Então, pessoal, acabei de dar o preview na página que eu produzi agora ali na área de trabalho, ó. Apliquei os botões e aqui está a navegação, tudo funcionando. Então, como essa questão do botão que é fundamental. Então, como vimos, eu produzi aqui o estado do objeto, adicionei o segundo na caixa de texto. A parte dos botões, pessoal, aqui ó, é igual ao do hotspot, só que dentro do estilo aqui alinhado, ó, dentro do slideshow alinhado, você precisa acessar, eu recomendo bastante o uso aqui da seta da barra de controle, ó. A seta para baixo você vai conseguir acessar a estrutura do slideshow alinhado. Você tem que ir em cada um, no meu caso aqui, ó, cada um tem uma ação específica, no caso já de navegação, Go to Next State. Repare que ele só consegue identificar o próprio slideshow, o próprio Object State, porque um botão, quando ele está inserido no Object State, ele só identifica aquela área, aquele objeto, ele não consegue pegar um objeto fora. Então fica fácil, nesse sentido, porque você não vai aparecer outros aqui. Então eu vou subir o nível, vou para o State 1, e aqui ó, você pega o objeto, Preview State, Next State, aí sobe o nível, vai subindo ó, até ele chegar no nível do State, a State 2, e aqui repete, Preview State, né? Porque em cada estado você tem que ter a ação do botão. Bacana, então, pessoal? Aqui tentei resumir, né, o mais sucinto possível, 6 modelos, né, de interatividade, vindo do mais básico, de um pop-up simples, até um recurso bem mais elaborado, que é um slideshow alinhado. Fica aqui essa gravação para vocês, esse vídeo especial, e não deixe de pegar o link, né, para baixar justamente essa template. Ela está toda preparada para facilitar o seu uso, com os elementos já em biblioteca, com um comentário aqui para você conseguir produzir esse material. Então baixa o template, curta aqui o nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!